Como igreja, nós estamos muito contentes com este projeto. Ele é fruto de uma visão que foi desenvolvida nessa comunidade ao longo dos anos. Os jovens abraçaram essa visão, implementaram esse projeto, e a repercussão deste projeto, dessa iniciativa dos jovens para dentro da comunidade tem sido cada vez melhor. Eles têm permitido esse processo de reeducação da comunidade na questão ambiental. O projeto Reação mostra que é fundamental agir na comunidade, mas é preciso ir além. Vamos conhecer a experiência da senadora Marina Silva, que luta pelo meio ambiente no Brasil e no mundo. Eu acho que essa dicotomia entre aquela pessoa que tem valores cristãos e as suas atividades, ela é um processo adoecido de fé. Acho que o grande desafio para todo cristão é fazer com que os valores que ele tem, que são os valores do reino, eles se materializem em todas as suas ações. Nós estamos vivendo diante de uma interpelação ética em relação ao que nós vamos fazer com todas essas riquezas e belezas que são responsáveis por uma boa parte do equilíbrio do planeta e, no caso do Brasil, pelo sistema de chuva da região sul, sudeste e centro-oeste, no que concerne à Amazônia. O que nós vamos fazer para proteger tudo isso no presente? Não é? Há uma indagação. O que vocês vão fazer com a água de vocês, com a floresta de vocês, com as populações tradicionais de vocês? E é uma pergunta muito positiva. E eu acho que o grande desafio para os cristãos é ajudar a que o Brasil faça jus a essa potência ambiental que ele é. Né? Deus fala que ele nos alimentaria, né, do fruto que nós não plantamos, né, de vinhas que nós não plantamos. E eu acho que o Brasil, com certeza, é uma vinha que nós não plantamos, que já estava pronta e que nós não temos o direito de pisoteá-la. O projeto Reação e a senadora Marina têm em comum a fé cristã e o ambientalismo. Mas qual é a relação entre fé e meio ambiente? O teólogo Ariovaldo Ramos nos mostra a base bíblica sobre o cuidado com a criação. Bom, a Bíblia é o livro da causa socioambiental, porque a Bíblia fala da criação. E o centro da Bíblia é a vida. E o livro do Gênesis é o livro que deixa claro para nós que o centro de todo o projeto de Deus era justamente a vida e a sua manifestação. Portanto, é impossível ler a Bíblia sem ter em mente que você está vendo o surgimento de um bioma totalmente orquestrado por Deus, administrado por Deus, para permitir o surgimento da raça humana, que seria, portanto, a manifestação maior da glória e da bondade de Deus. Então, o que aconteceu é que os cristãos começaram a entender, ou foram levados a entender, que ter a esperança cristã e alimentar a escatologia cristã era acreditar que Deus iria fazer ou providenciar um novo céu e uma nova terra, uma renovação, porque essa terra não presta. Mas não é verdade. Essa terra é a terra que Deus criou. Deus vem com um novo céu e nova terra porque nós estamos estragando essa terra. Portanto, a única maneira de estarmos irmanados com Deus e imbuídos no mesmo sentimento que Deus tem pelo planeta é preservá-lo o máximo possível para que a renovação seja apenas a necessária. Seja por meio da reflexão, do trabalho voluntário na comunidade ou do envolvimento político com a causa ambiental, estaremos todos nos reencontrando com a criação de Deus. Para mim, o reencontro com a criação significou tudo. Este reencontro representa um chamado para integrar todas as áreas da minha vida em Cristo.
Esse encontro para mim representa mais uma maneira de eu poder contemplar tudo que foi feito pelo Criador. Acho que meu encontro com Cristo representa principalmente o chamado para responsabilidade, e é um pouco isso que eu faço no Reação. O encontro com o Deus da criação, em um relacionamento vivo, afetuoso, cuidadoso, mas também capaz de fazer correções, foi para mim uma espécie de tradução de tudo aquilo que o silêncio da natureza não era capaz de me dizer. Porque a gente pode ficar completamente embevecido com a beleza do pôr do sol, com o brilho das folhas, com o canto dos pássaros, mas isso é muito pouco diante daquele que criou todas essas coisas, que comporta todas essas coisas, que para ele e por ele foram criadas essas coisas. Quando a gente encontra o endereço certo de todas essas coisas belas e maravilhosas que foram por ele criadas, a gente aprende a ter muito mais respeito por elas. É muito interessante essa questão do encontro com Deus da criação. Por quê? Por incrível que possa parecer, a fé cristã, na maioria das vezes, faz foco sobre o Deus da salvação, mas não o Deus da criação. E eu, que não nasci em lar cristão, eu tive o encontro primeiro com Deus da salvação. O que me disseram é que eu precisava ser salvo. E só muito tempo depois é que eu me dei conta de que Deus não passou a me amar depois que me salvou. Ele me amava desde o dia que havia me criado, e assim como a tudo que ele criou. E aí eu comecei a me dar conta de que Deus não era apenas o Deus dos homens, era o Deus das árvores, era o Deus dos animais, era o Deus dos habitantes dos mares, dos habitantes dos rios, era o Deus dos que povoam os céus, era o Deus de todo ser que respira. E é interessante que aí o Salmo que diz todo ser que tem fôlego louve ao Senhor, deu para mim uma nova dimensão de louvor. Eu comecei a me dar conta de que de todas as criaturas que Deus colocou no planeta, nós éramos as únicas que não louvavam o Senhor. Que todo o restante da criação entoava hinos e cânticos de louvor ao Senhor do seu jeito. Todo ser que respira louva ao Senhor. Nós éramos os únicos renitentes, rebeldes e teimosos em reconhecer a glória do Senhor. Então eu me dei conta que eu precisava me converter novamente. Agora ao Deus da criação e à criação desse Deus. Isso foi o que a consciência do Deus da criação trouxe para mim, uma nova conversão. Uma conversão ao Deus que ama o que criou. Por isso vem salvar o que criou. Ele não vem salvar o que se perdeu, ele vem salvar o que criou. E isso me fez voltar a amar a Deus de uma forma diferente. Eu poderia dizer que eu tive uma nova dimensão da minha conversão, agora ao Deus da criação, e que também por causa disso me converti à criação desse Deus, me dando conta de que faço parte de algo muito maior do que eu, muito maior do que a raça humana, que é todo o bioma criado por Deus, o que a gente vê e o que a gente não vê. Espero de coração, e a missão integral, a teologia da missão integral, me ajudou muito nisso, a de coração desejar e pregar a todos os cristãos que reconheçam o Deus da criação e na criação o Deus Criador. Cuida do passarinho e também da flor, eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida o teu irmão pra vir morar contigo.
Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida o teu irmão pra vir morar.